Muito bem. O Brasil tem uma longa experiência num ciclo que se repete nas relações entre Estado, empresa e trabalho. Esse ciclo é assim: o governo se intromete nas relações de trabalho, anunciando que faz isso para proteger os empregados. Daí sobrecarrega as empresas com contribuições trabalhistas, elas ficam endividadas, ficam descapitalizadas e daí tem que recorrer ao governo para pedir socorro. O governo, para socorrê-las, aumenta os impostos, tá certo? Aumentando o preço das mercadorias e colocando, vamos dizer, diminuindo o poder de compra da população. Portanto, a população com poder de compra diminuído, então, não encontrará, evidentemente, empregos à altura de suprir as suas necessidades. E, com isto, o governo terá que fazer novos programas de responsabilidade social e coisas assim. Para isso, terá que aumentar mais um pouco os impostos, estrangulando um pouco mais as empresas, e assim por diante, indefinidamente. Tem alguém aqui que não sabe que as coisas são assim há 70 anos? Eu acho que nós temos uma vasta experiência disso. Isto é o que tem acontecido desde o tempo de Getúlio Vargas. Então, o que falta para nós tirarmos a conclusão de que o problema está exatamente na intromissão excessiva do Estado? Ora, se uma pessoa não consegue tirar conclusões da sua própria experiência, então é porque está com uma deficiência de inteligência, porque tem um viés, tem uma espécie de uma trave atravessada no olho e não consegue enxergar. Ora, se nós temos ainda alguma dificuldade de tirar esta conclusão, é porque essa discussão se processa, vamos dizer, num contexto que impede as pessoas de tirarem a conclusão correta. Qual é esse contexto? Esse contexto é o seguinte: quando nós discutimos a questão da iniciativa individual versus a intervenção do Estado, nós imitamos a situação, por exemplo, da Inglaterra. Fingimos que somos conservadores discutindo com trabalhistas, ou fingimos que somos republicanos discutindo com democratas. Isso é dentro de uma ordem constitucional firme, estável e assegurada. Então existem dois planos de desenvolvimento da sociedade e eles se confrontam democraticamente. Será que é esta exatamente a situação em que nos encontramos? Me parece que não. E me parece isso exatamente porque eu fiz aquela comparação que eu sugeri ao doutor Oded, que fez de conta que não percebeu. A comparação é a seguinte: vamos ver quem está contra quem. Quais são as forças políticas e sociais que se opõem neste debate? Não somente as ideias. O conteúdo das ideias nós já entendemos. O que é liberalismo, o que é estatismo, todos nós entendemos. Agora vamos ver quais são as forças políticas e sociais que estão envolvidas nisto. Pelo lado liberal, que eu saiba, está envolvido o Dr. Jorge Gerdau, mais meia dúzia de empresários aqui do Rio Grande do Sul e nós. That's all. Não há mais nada. Tá certo? Vamos ver agora pelo outro lado. Pelo outro lado está envolvida, para começar, uma entidade chamada FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. A Colômbia é a maior entidade militar que já existiu na história da América Latina. O orçamento dela, segundo um livro publicado pelo major do exército colombiano, Villamarín Pulido, que se chama o orçamento, alguma coisa como o orçamento do narcotráfico, o orçamento dela é maior do que de todas as forças armadas latino-americanas somadas. Além das Farc, existe uma indústria secundária muito próspera também, que é a indústria dos sequestros, né, cujo gerenciamento na território latino-americano incumbe ao MIR, que é o braço armado do Partido Comunista Chileno. Para vocês terem uma ideia da magnitude desta coisa, apenas um dos associados brasileiros das Farc, que é o Fernandinho Beiramar, ele confessou ao exército colombiano, fez a confissão dele lá, porque aqui ele não disse uma palavra, aqui trancaram o sujeito em prisão de segurança máxima, quer dizer, segurança dele, evidentemente.
para que não fosse incomodado com perguntas. Mas lá ele disse que ele anualmente trocava armas que trazia do Líbano por 200 toneladas anuais de cocaína. Isso só o Fernandinho Beiramar. Então você pode imaginar a prosperidade desse negócio. Como se supor que a Farc gasta tudo isso aí, né, em filminho de sacanagem, tá certo? Ou internos Armani, é ridículo. Isso aí é distribuído para toda a esquerda latino-americana. Em primeiro lugar, através de um órgão chamado Foro de São Paulo. Foro de São Paulo é, vamos dizer, a coordenação estratégica do movimento socialista e comunista no continente latino-americano, que abarca, até a última contagem, 84 organizações, entre organizações legais, como o PT, e organizações criminosas, como a própria Farc e o MIR chileno. O Foro São Paulo foi fundado pelo nosso atual presidente, o senhor Luiz Inácio da Silva, e Fidel Castro, em 1990, e realizou, até onde eu saiba, 12 reuniões plenárias. Nessas reuniões vão centenas de pessoas, até hoje ninguém fez a conta para ver quem é que paga essas reuniões, realizadas uma em cada capital latino-americana. Mas eu suponho que quem financia isso não é o PPS, né? Deve ser uma entidade um pouco mais próspera. Então, é inútil perguntar se o PT recebeu ou não contribuição de campanha da Farc, porque já está sendo beneficiado pela Farc através do Foro de São Paulo e, por sua vez, as beneficia, como, por exemplo, na declaração assinada em 2002 pelo senhor Lula, pouco antes de se tornar candidato a presidente, em que isentava as Farc, tá certo, da responsabilidade por qualquer conduta criminosa e, ao contrário, incriminava o governo da Colômbia como culpado de terrorismo de Estado. Então, se isto não é ajuda mútua, eu não sei mais o que é. Então, mas isso é só um lado. Além disso, some-se aos recursos de Farc, MIR, etc., os recursos da Comunidade Europeia, da ONU e de outros organismos internacionais que estão maciçamente alinhados com estas propostas do senhor Oded Grajew, tá certo? Mais ainda, vocês podem acrescentar também as contribuições das grandes fundações americanas, como Fundação Ford, Fundação Rockefeller, Fundação MacArthur, etc., etc. Quando me perguntam, mas por que estes cidadãos que são capitalistas contribuem tanto para o socialismo? A resposta é o seguinte: eles não são capitalistas coisíssima nenhuma. Eles são, sociologicamente, uma coisa que eu chamo de metacapitalistas. É um conceito que eu desenvolvi baseado no estudo, especialmente dessas famílias, dessas grandes fortunas dinásticas. O metacapitalista é um sujeito que ganhou tanto dinheiro com a economia de mercado, mas tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que ele não quer mais estar submetido às oscilações do mercado. Ele começa a pensar nos seus netos e bisnetos. Como é que ele vai garantir o bisneto, né, contra a roda da fortuna, que é o mercado? Só tem um jeito: dominando o mercado através do Estado. Isso quer dizer que, a partir de um certo nível de crescimento, essas grandes fortunas deixam de ser forças propriamente econômicas e se tornam forças políticas de natureza dinástica, tá certo? Então, com um interesse evidente no monopolismo estatal, do qual são intimamente associados. Este é um fenômeno bem característico do século XX, e é somente isto que explica, vamos dizer, a proximidade entre estas grandes fortunas e os movimentos socialistas, comunistas, etc., fascistas, etc., etc. Muito bem. Porém, além de todo este dinheiro, ainda tem o fenômeno do dízimo, porque dizem que, antigamente já diziam que o PT não é um partido, é uma seita. Deve ser verdade, porque, além de ser presidido por um homem sem pecado, recolhe dízimo. Então, é uma organização espiritual, evidentemente. Então, ainda tem o dinheiro do dízimo, que é uma quantia incalculável. Agora, depois de tudo isto, né, o doutor Oded olha para tudo isso e ainda acha que os fulanos estão pobrezinhos e decide fundar o Instituto Ethos, que aglomera ali mais ou menos 25% do PNB para socorrer esses desamparados. E depois de tudo isso, fala mal do financiamento
privado das campanhas. Não é isso? E sugere que nós devemos fazer as contas. É uma pena que eu não esteja aqui para ouvir tudo isso, mas garanto que seria inútil. Eu tenho alguma prática de psicologia, quando eu estou na presença de um homem insensível, eu reconheço imediatamente. O que quer que eu diga, ele não vai afetá-lo no mais mínimo que seja. Então, dentro deste contexto, a nossa discussão fica totalmente falseada, porque você coloca, de um lado, os defensores da economia liberal, né, do outro lado, os defensores do socialismo, da responsabilidade social, do estatismo, etc., etc., e dá a impressão que nós estamos num parlamento democrático europeu discutindo. A verdade não é esta. A verdade é que nós somos meia dúzia de gatos pingados, com recursos limitadíssimos, tá certo? Cercados de forças trilionárias que, além disso, estão armadas. Porque nós podemos perguntar quantas armas tem o movimento liberal conservador aqui no continente? Quantas armas o IEE tem? Não é isso? O Chaves está aí comprando, né, rifles russos, tá certo? Provavelmente vão parar na mão da FARC, e a FARC já está mais armada. A FARC tem aproximadamente 300 mil soldados em condições de entrar em ação a qualquer momento, e muitíssimo bem armado. O nosso exército tem 150 mil quase desarmados. Ou seja, o confronto já se tornou absolutamente impossível. Por isso, quando eu vejo um oficial das nossas Forças Armadas dizendo que as Forças Armadas não devem combater o narcotráfico, porque sua função não é de polícia, seria uma desonra para as Forças Armadas, olha, eu acho isso uma desculpa maravilhosa que eles acharam para não enfrentar um inimigo mais forte. Assim, até desculpa honrosíssima, você lava a honra das Forças Armadas e pula fora da encrenca. Isso é tipicamente brasileira, esta conduta. Então, como o contexto nosso já está falseado, nós mesmos, às vezes, contribuímos para falseá-lo um pouco mais. Por quê? Porque nós chamamos o Dr. Oded, chamamos o senhor Roberto Freire, tá certo? E lhes damos democraticamente o direito de se expressar, exatamente como eles fazem conosco no Fórum Social Mundial, que, como vocês sabem, estava cheio de liberais e conservadores. Então, note bem, nós aqui, vocês do Fórum da Liberdade, o IEE, o Dr. Jorge Gerdau, vocês estão praticando a democracia, mas não pensem que vocês estão dentro de um debate democrático. O debate só é igualitário aqui, lá fora não é não. Lá fora nós estamos brigando com FARC, com poderes trilionários, tá certo? Que tem recursos financeiros ilimitados à sua disposição e ainda faz de conta que os ricos exploradores somos nós. Isso é tudo muitíssimo engraçado. Mas, quando uma coisa é absurda, tá certo? E ela é repetida na sua cara, com esta tranquilidade do Dr. Oded e de outras pessoas, você que fica inseguro. O sujeito chega e mente na sua cara, tá certo? Mas com tranquilidade, você está nervoso, então dá a impressão que o sujeito que está tranquilo, que está dizendo a verdade, e que você é apenas um louco. Mas isso já me aconteceu muitas vezes. Eu conheci um sábio que dizia o seguinte: olha, se um sujeito diz calma e tranquilamente que 2 mais 2 são 5, e o outro retruca indignado, espumando, que são 4, todo mundo vai acreditar no primeiro. É exatamente o que tem acontecido aqui. Essa tabelinha que apareceu aí, por exemplo, do índice de desenvolvimento humano, tá certo? Comparado aos impostos, ela deveria ser confrontada com uma outra tabela, que é aquela do índice de liberdade econômica, que é publicado anualmente pelo Wall Street Journal, e que muitos aqui, eu creio que conhecem, porque a intervenção do Estado na economia é óbvio que não pode ser medida somente por impostos, mas por um conjunto de fatores limitadores. Então, confrontado, né, o índice de desenvolvimento humano com o índice de liberdade econômica, é óbvio, é evidente que os países que têm mais desenvolvimento humano são sempre aqueles que têm mais liberdade de mercado, ainda que em alguns casos tenham impostos mais altos. É uma pena, eu não sabia que ia ser mostrada esta tabela aqui, mas eu creio que muitos aqui conhecem este índice de liberdade econômica, que é uma publicação anual do Wall Street Journal. Em todo caso, não é muito difícil. Se tem alguma dúvida quanto aos dados que eu forneci por alto a respeito do suporte financeiro do movimento socialista, estatista, etc., etc., eu sugiro 2 sites da internet.
um que se chama www.activistcash.com. Tá certo? É o dinheiro dos ativistas. Então, mostra toda, vamos dizer, a rede desses movimentos beneméritos que lutam por um mundo melhor e quem o sustenta. E o outro é um site fundado pelo David Horowitz, que é um grande batalhador liberal conservador americano, e o site se chama www.discoverthenetwork.com. Os dados quanto a quem sustenta essa gente estão todos lá. Muitas vezes o modo de sustentação é um pouco ambíguo, como aconteceu, por exemplo, na campanha de John Kerry à presidência da República. Uma das fontes de financiamento deste movimento, que eu esqueci de mencionar, é o senhor George Soros. Tá certo? Mas não pense que o George Soros tem assim tanto dinheiro para jogar fora. Ele não tem. Tá certo? E como não tem, ele faz o seguinte expediente. Ele fez a contribuição de 20 milhões de dólares para a campanha presidencial de John Kerry. Agora apareceram as contas e viu-se que as ONGs ligadas a George Soros, antes disso, tinham recolhido do governo americano 30 milhões de dólares. Então ele fez a doação de 20 e embolsou o troco de 10. Né, com a generosidade e a responsabilidade social que é inerente a essas pessoas que se preocupam com o futuro melhor. Tá certo? Só para encerrar, inserindo melhor, ainda tem tempo? Um minuto. Um minuto? Então não dá. Bom, mas só para... Olha a plateia, é o queridinho da plateia? É o queridinho da plateia, 5 minutos. Obrigado. Só para encerrar isso aqui, então, existe um segundo fator no contexto que nos impede de tirar as conclusões certas. Esse é um fator de ordem intelectual. E ele vem da tradição imensamente forte que tem a ideia de mundo melhor e a ideia da participação de todos para a construção de um futuro melhor. Esta ideia, ela evidentemente, ela supõe uma ideia de continuidade da história humana. Quer dizer, ela encara a história humana como um fio contínuo que se dirige a um estado supostamente melhor que nós teríamos amanhã ou depois. Contra isso, é preciso lembrar que qualquer ideia de continuidade histórica é necessariamente apenas simbólica. Não tem materialidade alguma, porque, como já dizia Santo Agostinho, tá certo? Mais de 15 séculos atrás, o fio do tempo para a espécie humana, ele é escandido, ele é cortado pelo fenômeno da morte. Ninguém ficou vivo ao longo de uma evolução histórica de 300 anos, tá certo? Para ser nem a testemunha e nem um agente contínuo daquilo. Toda a ação histórica é escandida, é cortada pela morte e pela substituição das gerações. E a continuidade é apenas um elemento simbólico que aparece na cabeça dos historiadores da geração seguinte. Eles criam uma unidade que é puramente conceptual ou simbólica. A verdadeira estrutura da vida humana, tá certo? Nós encontramos apenas, nunca na continuidade histórica, mas na continuidade biográfica da existência do ser humano, que consiste com a sua continuidade orgânica sobre a Terra. É nesta continuidade biográfica que se encontra, vamos dizer, a base para a verdadeira compreensão do processo social. Quando eu falo em continuidade biográfica, eu estou querendo lembrar exatamente aquilo que dizia o nosso colega de nome impronunciável, não consegui saber como é o nome dele. Suri. O primeiro, Suri. Bom, mais fácil do que o sobrenome. Easy, Suri. Então, a questão, vamos dizer, do risco individual. Quer dizer, viver é correr riscos, é tomar decisões, e essas decisões vão fazer o tecido da sua vida. Você não tem, como a história, um prazo indefinido para continuar tomando decisões. Um dia você vai morrer. E no instante que você morrer, a diferença entre estar vivo e estar morto é só uma. Enquanto você está vivo, você pode mudar. Depois que você morreu, a sua história fechou. Exatamente como no famoso verso que Stéphane Mallarmé escreveu sobre o túmulo de Edgar Poe. Tel qu'en lui-même enfant, l'éternité le change. Quer dizer, a eternidade o transforma finalmente naquilo que ele era. A forma daquele indivíduo fechou. E ele passa para uma outra
espécie de existência. Agora ele existe como forma fixa. Ele não pode mais ser mudado. Isto não tem nada a ver com religião. Isto é a sua forma definitiva e eterna. É naquilo que você se transformou. Toda a vida humana, ela só adquire sentido quando nós encaminhamos as nossas decisões e as nossas ações no sentido de que a nossa forma final tenha valido a pena e não seja nem uma vergonha para nós, nem um suplício para as gerações seguintes. Aqueles que, em vez de ter em vista essa estrutura real da vida humana, nos propõem concepções da história que se dirigem a futuras sociedades melhores, em primeiro lugar, estão nos tirando fora da estrutura da realidade, fora da estrutura real do tempo e estão nos colocando dentro de uma visão hipnótica. É somente dentro desta visão hipnótica que pode aparecer que o Dr. Oded Grajew é o pobrezinho, defensor dos pobrezinhos, e eu sou um maldito explorador capitalista. Muito obrigado.